Explicando o negócio, estamos de volta com o Dr. Roberto Castro aqui, que trouxe um conteúdo gigante de como você melhorar de vida, você ser mais alegre, mais feliz. E Roberto, fala pra mim, teve muitas coisas que você fez lá no meu tratamento que as pessoas não entendem. Primeiro se apresente, por favor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com você de novo, Cleo. Então, a minha formação, eu sou enfermeiro de formação, sou acadêmico de biomedicina também e faço terapia biológica, né? Terapia bioortomolecular, que é o que enquadra toda a nossa formação relacionada a tudo isso que nós vamos conversar, né? Então, vou falar de terapia anti-homotóxica, medicina tradicional chinesa, ortomolecular e descontaminantes, né? Intestino vazador e modulação intestinal, uma gama enorme de situações que nós vamos conversar, que hoje nós tratamos tudo isso como prática integrativa. Sobre isso. E aí, gente, ó, a Elo vai colocar uma foto para vocês. Eu tinha uma verruga aqui que estava crescendo rapidamente e eu, na época, estava casada, falei, olha, tira uma foto aqui que eu tô achando esse negócio muito esquisito, que tá muito alto, né? E ele tirou uma foto e na semana seguinte eu fui no Roberto. E aí comecei um tratamento com remédio de verme. E uma semana a verruga caiu. Em uma semana com tratamento de verme, aquela verruga que tinha 1 metro cúbico, porque ela estava alta e crescia para todos os lados, parecia uma cruz. E ela caiu, não ficou marca nenhuma na minha pele, né? E simplesmente ela caiu. Explica pra gente, Roberto, o que aconteceu? O nosso corpo, ele tem barreiras, né? E as barreiras, elas têm objetivo. O objetivo principal é fazer o organismo ficar vivo. Na faculdade, todos os profissionais de saúde, eles passam por uma disciplina chamada parasitologia. E é uma disciplina das mais ignoradas hoje também, né? É o foco basicamente que todo mundo acaba vendo como obrigatoriedade aquela matéria, passa e acaba deixando de lado, porque parasita é uma coisa que não chama muita atenção. Só que nós temos vivido períodos que sofremos altas contaminações parasitárias. Só que nem sempre ele vai levar esse nome. Vou dar exemplo. Covid. O Covid, ele é, né, porque ele não deixou de existir, nem vai deixar de existir, ele é exatamente um parasitismo intracelular. Porque todo vírus, ele é um parasita intracelular. Só que o próprio profissional, ele não é levado a pensar sobre isso, porque vírus e fungo, eles não têm vida própria, eles dependem de uma infecção, dependem de uma bactéria para eles poderem contaminar e estarem ali tirando energia e ter atividade. Caso contrário, eles ficam inativos. Então, o nosso corpo, ele passa o tempo todo tentando se regular e fazer uma coisa que nós chamamos de homeostase, que é volta ao equilíbrio. Para que ele ocorra isso, o nosso corpo, ele também emite sinais. E os sinais é o que nós aprendemos a interpretar. Por quê? Porque os sinais podem levar a uma série de contaminações. Então, no caso, por exemplo, contaminações parasitárias, eles levam a sinais no corpo, que são algumas manchas que aparecem. Manchas acinzentadas, manchas esbranquiçadas, manchas acastanhadas, amarronzadas e verrugas. As verrugas também. Também. Pois é, gente, eu estava lá com 56 tipos de verme. Como que é, Roberto, aquele negócio que você faz, como você consegue fazer a leitura sobre isso? É uma coisa bem interessante, porque nós vivemos épocas que são épocas de guerra. Esse é o grande X da questão. Só que muito aqui no Brasil, principalmente para quem nunca vivenciou uma situação de guerra, nós vivemos um momento de uma guerra muito diferente do que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E já vamos entender por que eu estou falando isso. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a guerra era feita homem a homem. Então, precisava aparecer uma pessoa fisicamente na sua frente para você atirar contra o adversário. Tem um corpo e a partir dali tem uma situação.
A Segunda Guerra Mundial a coisa já modificou, você já teve presença de aeronave, e aí você teve diversas outras guerras até chegar na Guerra Fria, que começou a modificar a estrutura e as condições das coisas. As guerras começaram a ter e tem cada vez mais força aquele que consegue não aparecer e capturar o inimigo, invadindo a sua terra, sem que o inimigo perceba que ele está presente. E é exatamente a mesma coisa que acontece no nosso corpo. Então, por exemplo, quando nós pegamos aviões invisíveis, o avião invisível, ele não é visível, ele é preto. Porque ele usa uma frequência que quando ele está no alto, os radares não conseguem detectar a frequência desse avião e por isso ele foi considerado avião invisível. Quando nós tivemos recentemente a explosão dos pagers, que estavam em um determinado lugar e ele foi explodido a partir de outro, eles foram implantados de forma invisível. E sinais foram encaminhados e determinado que ali deveria explodir. Isso tudo foi feito com uma tecnologia frequencial. E nós sabemos que hoje, a tecnologia frequencial, na verdade não hoje, de muito tempo, os campeões de tecnologia frequenciais é a Rússia, chineses, que procuram fazer coisas que repercutem na nossa vida, mas de forma invisível. Isso tudo para você entender que qualquer invasão que ocorra dentro do nosso corpo é um inimigo que entra e o nosso corpo recebe a informação frequencial daquele inimigo e através disso gera uma coisa que se chama quimiotaxia, ou seja, os soldados de defesa do nosso corpo recebem a informação de que tem um invasor e eles caminham até esse invasor. Quando eles chegam lá, as células de defesa, macrófagos e outros, eles lançam as suas células como se fosse um ultrassom para reconhecer aquele invasor e ele recebe a informação de volta se ele deve reagir ou não. E a partir dali, ele vai ver se ele aciona o eosinófilo, que é uma célula de defesa específica para verme e alergia alimentar, ou outras células que são responsáveis por aquelas situações. Obviamente que nós estamos falando de uma guerra que ocorre todos os dias no nosso corpo. Porque quando eu como uma coisa que meu corpo não consegue processar, eu estou me expondo a um inimigo. E o meu corpo vai tentar reagir de forma que eu não sinta nada, que é de forma invisível. Ocorre que, hoje, no século XXI, nós ainda temos uma mentalidade de que eu preciso ter um exame que me mostre uma alteração para dizer que essa pessoa não está bem. Por mais que eu olhe para aquela pessoa e veja essa pessoa sem cor, veja essa pessoa sem cabelo, veja uma série de manchas no corpo dessa pessoa, veja essa pessoa sem energia, sem vitalidade, e aí eu olho o exame e falo para a pessoa, você não tem nada. Não tem nada não, nem vida. Exato. Aí eu pergunto, será que esse profissional mentiu? Porque é isso que eu recebo no consultório. O paciente chega, me apresenta uma pilha de exame e fala assim, meu médico falou que eu não tenho nada, tá aqui meus exames, eu tô assim, tá com tudo isso. Não tem energia, não tem disposição, não consegue namorar, não consegue olhar para a vida, tá em depressão, a pele toda manchada, toda craquelada, sem cabelo, sem vitalidade. O que está acontecendo com essa pessoa? O médico dela não mentiu, nem omitiu. Se o exame está mostrando que não tem doença, o exame está certo. Porque o profissional foi treinado para detectar doença. E o exame, ele tem um ponto de referência onde você ainda não está doente, mas não quer dizer que você está bem. Exato. Existe uma diferença, porque assim, todo exame tem que ser olhado a partir da referência. Por que os exames de sangue eles vêm assim? Deu tanto, referência, de tanto a tanto. A referência
ela vai de laboratório para laboratório, porque cada um compra o kit. No mundo inteiro não tem um consenso. Se você mudar para um determinado país, depois de 2 anos, o seu corpo está adaptado àquela realidade, né? Por exemplo, eu tenho paciente hoje em 7 países. Recentemente recebi um exame da Espanha. O exame ele é muito parecido com alguns exames aqui do país. Só que essa pessoa já mora 10 anos na Espanha. Então, o sangue dela está treinado e habituado para doenças da Espanha. Aquela média que tem ali da referência é da população espanhola, não é da população brasileira. Na população brasileira tem uma variável. Então, os laboratórios brasileiros, os diversos, vendem kits baseados nos estudos da nossa população, assim como a americana, a europeia e assim vai. Okay? Então, quer dizer que, de tanto a tanto, você tem uma margem para a população estudada. Acima, dependendo do exame, acima de tanto você está doente, dependendo do exame, abaixo de tanto você está doente. Tem essa situação. Então, quando o médico olha e fala assim, você não está doente, ele não mentiu, porque o exame está mostrando que não tem doença, mas não está ideal. Então, tem a diferença entre o ideal e a diferença entre o doente. Um exemplo muito claro disso, né, é a vitamina D3, né, Roberto? Que a vitamina D3, ela foi muito usada pelos médicos durante a pandemia que a gente teve, né? Isso nós tivemos um choque danado, né? Porque o que acontece? A vitamina D3 na verdade, é mais um hormônio do que uma vitamina, né? Ela é uma vitamina barata, porque é um hormônio gerado pelo sol, mas aí tem um detalhe. Você que é mais clara que eu, você precisa ficar 15 minutos de exposição solar, na verdade deveria ficar de biquíni em exposição solar, no horário das 11 horas ao meio-dia. A hora que a pele ficar vermelha, a partir daí você coloca o protetor solar, porque aí você fez a exposição em condições ideais, que não é a de São Paulo, porque você não pode ter esse nível de contaminação que nós temos aqui. Tá. Então você deveria estar, por exemplo, mais afastado, pode ser região de Guarulhos, região praiana, alguma coisa, aí tudo bem. Regiões mais afastadas do centro, para não ter contaminação. Aí você tem a incidência de raio. Essa incidência de raio, essa radiação cumulativa, dispara o hormônio D no corpo. Para você, em 15 minutos, isso deve ocorrer. Eu tenho mais melanina em 2 horas. Para daí você tem o disparo desse hormônio. E o hormônio é uma coisa que nós usamos todos os dias para todas as coisas. Só que nós não estamos acostumados a pensar desse jeito. Para acordar é hormônio, cortisol. Para dormir é hormônio, melatonina. Entendeu? Para poder ter uma relação precisa de hormônio. Testosterona, estradiol, estriol. Entendeu? E progesterona. E muitos hormônios são acionados pelo sistema circadiano. São intimamente relacionados. Então, por exemplo, cortisol é um deles. O sistema circadiano... O cortisol é o do sofrimento, né? Não, também. Mas quando ele está na matéria de sofrimento, ele altera a função. Porque o cortisol ele é um hormônio de caça, ele é um hormônio de estresse. Então, por exemplo, o cortisol ele é um hormônio circadiano porque quando dá 6 horas da manhã, aonde você está, ele tem o pico dele. E como nós somos animais de caça, por mais que você durma em um lugar com cortina blackout, o seu corpo ele se conecta com o meio ambiente. Então, o corpo inserido em um ambiente que é dia, ele recebe a informação por ciclo circadiano que é a hora de acordar. Aí você começa a superficializar o sono, porque cai a melatonina, que é o hormônio do sono, que tem o pico às 22 horas. Ela começa a cair das 3 horas em diante. 3 horas você já tem que estar no pico máximo de sono. E aí começa a liberar cortisol para você acordar. Quando você acorda e abre a cortina ou olha para a luz branca, a própria pupila recebe a informação da luz branca, imitando, portanto, a abóbada celeste, que é a hora de aumentar a produção de cortisol, e aí você tem o pico de estresse e levanta para caça. Porque é isso que existe pro organismo, existe a hora da caça. E nesse momento,
você recebe a informação de que você precisa ter produção de testosterona, porque você precisa, entre outras coisas, a testosterona tem mais de 300 ações, mas ela tem função de dar força, energia. LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso. Chame 11 9 80 80 14 48. LKN Cortinas. Mulher também toma testosterona? Mulher também toma porque, assim, ela tem um componente que é o DEA, né? O DEA que é o precursor de testosterona, mais indicadamente, que vai gerar. Testosterona é um hormônio que gera músculo, gera força, gera concentração, gera individualidade, ele gera uma série de coisas. Só quando nós olhamos, por exemplo, um menino e uma menina, na faixa de seus 7, 8 anos, se você deixar os dois só de peladinhos ali, e cabelo curtinho, você só vai saber que um é um, outro é outro, a hora que olha na genitália. Porque o restante é tudo igual. Quando começa a ativação dos hormônios definidores de característica, por exemplo, na mulher, o estradiol, começa a despontar a mama. Aí, a progesterona começa a despontar um quadril mais alargado, porque ela começa a preparar aquele corpo para uma possível gestação. E ela vai preparar isso durante todos os meses, durante toda a vida da mulher. Então, os hormônios começam a dar características a partir daí. Então, eles são considerados hormônio masculino e feminino, e isso não é certo, porque são hormônios que tem tanto no homem quanto na mulher, mas o homem tem mais afinidade por testosterona e a mulher tem mais afinidade por progesterona, estradiol e estriol. Você também quer dizer que o hormônio progesterona, ele traz características femininas e o testosterona, ele traz mais características masculinas? Masculinas, isso. Só que aí todos os corpos têm todos esses hormônios, em menor ou maior quantidade. Então, cada um desses hormônios, eles têm uma função, uma finalidade. Então, o hormônio é o tempo inteiro nós vamos produzir hormônio. Então, por exemplo, achava-se que só a próstata produzia hormônio, então o homem entrava com uma prostatite, o objetivo da cirurgia é fazer uma prostata radical, quer dizer, tira toda aquela próstata e vamos zerar a carga hormonal. E aí os estudos estão apontando, estão mostrando que não consegue zerar, porque a testosterona é produzida no músculo. Quando você começa a fazer musculação, outros receptores, outros produtores, além da próstata, produzem testosterona também. E isso gera uma produção secundária. Por quê? Testosterona é um hormônio anti-inflamatório, é um hormônio anabólico, é um hormônio gerador de força, definidor de corpo. Então você olha um homem fisiculturista, ele é o quê? Ele é forte, ele é barrigudo, entendeu? Ele não tem mama. Eu costumo utilizar o exemplo, né? Você pega lá o incrível Hulk, ele é testosterona pura. Você pega o papai Peppa Pig, ele é o contrário. Ele tem mama, ele tem abdômen, ele está inchado. Aquilo é um hormônio insulino dependente, quer dizer, olha para o papai Peppa Pig, se você está olhando para você, você é homem, e você tem mama, você provavelmente está fazendo o quê? Uma conversão da sua testosterona, o excesso dela está aromatizando e virando estradiol, e está gerando presença de mama. Provavelmente aumentou o abdômen, provavelmente deve ter aumentado nádega, provavelmente está aumentando o inchaço na perna.
que por sua vez demonstra para nós aumento da resistência insulínica, aumento da pressão e outras coisas. Então, tudo relacionado ao hormônio. Mas, Roberto, a gente, hoje em dia, os adolescentes, tá difícil de identificar, assim, eu tenho alguma dificuldade. A gente olha para o adolescente e aí tá cada vez mais difícil de identificar se ele é homem ou se ele é mulher, assim, pelas características físicas. Hormônio é uma coisa que denota comportamento também, né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa com baixa de hormônio D, que o hormônio D é um hormônio relacionado à imunidade. Ele também tem que ter ferro. Então, quando você olha para uma pessoa assim, ela tem uma característica mais down, mais depressiva. Sem energia, sem vitalidade, sem condições de raciocínio claro, sem outras coisas. Você pega um homem com testosterona, vamos pegar grosseiramente falando, pegar o caso daquele, dizer assim, aquele infeliz que cometeu homicídio contra o coletor. Aquele cara, ali não é testosterona. O homem naturalmente não chega naquele corpo. Aquilo é medicações sintéticas análogas à testosterona, que para poupar tempo fala que é testosterona. Calma. Mas tem tudo menos testosterona. É igual ingrediente de produto integral. Se o produto falar que é integral, porque ele tem que ter só aquilo. Pronto, acabou. Começou com 3, 4, 5 coisas, aquilo não é integral coisa nenhuma, que é um produto. Então, quando você olha assim e fala que isso é testosterona, qual é o componente? Testosterona. Isso é estradiol, qual é o componente? Estradiol. Progesterona, qual é o componente? Estradiol, progesterona e tal. Insulina humana, vou dar um exemplo. Insulina humana não é humana. Insulina humana é insulina de porco. É um hormônio. Aliás, o único hormônio anabólico. Entendeu? Então, a indústria vai classificar e o profissional também vai classificar grosso modo. Aí voltando lá na questão daquela situação infeliz, daquele homicídio. O cara, quando ele começa a utilizar um determinado medicamento análogo e ele começa a ter respostas, por quê? Porque o análogo ele ocupa de maneira muito mais fácil a porta que nós chamamos de sistema de fechadura e chave. A fechadura está aqui, a chave entra mais fácil do que a chave natural, mais rápido. Então, quando, por exemplo, um paciente usa hormônio bioidêntico, que é um hormônio igual que o nosso corpo produz, em 24 horas, no ciclo humano, em 24 horas aquele hormônio quase zera. Por quê? Todo dia eu tenho que acordar, todo dia eu tenho que fazer exercício, que é andar, correr, conversar, levantar, fazer. Então, quer dizer, todo dia eu uso progesterona, todo dia eu uso estradiol, estriol, testosterona, melatonina, cortisol, insulina. Todos os dias eu uso esses hormônios que estão no meu corpo. Então, se começar com 10, amanhã de manhã vai estar zerado. Por isso que eu tenho que dormir, porque a melatonina vai estimular a produção através do sistema límbico e do sistema cerebral para você ter a produção de novos hormônios. Quando se usa um hormônio químico análogo, ele fica 3 meses no corpo. Só que é o seguinte, quando você pega um análogo de testosterona químico e injeta no homem, ele deveria ser utilizado para recompor, por exemplo, sarcopenia, que é a pessoa que está perdendo músculo, está ficando fraca, ela está adoecendo. Então ela está perdendo capacidade vital e aí ela toma aquela injeção e ela, porque o osso fica mais forte, o músculo fica mais forte, a pessoa ganha energia. Ela deveria tomar o próximo dali 3 meses. O que está ocorrendo de problema é que o fisiculturista ou mesmo a pessoa que vai para a academia e ela quer ficar hipertrófica, ela não quer esperar 3 meses, então ela pega e toma uma toda semana. Então ela sobrepõe dose. Isso faz com que a pessoa
começa a ter uma hipertrofia, porque é o efeito colateral desses hormônios, esses análogos, ele vai fazendo uma hipertrofia e a pessoa vai também tendo as alterações de efeito colateral. O que eu quero dizer com isso? Se você entrar numa sala e só tiver homem e tiver todo mundo quieto, tá tudo bem. Porque a testosterona é um hormônio de isolamento. O homem, ele precisa ir para a caverna. Ele tá ali focado. Que a testosterona faz ele focar, ele tem mais testo que a mulher. Agora, se você chegar numa sala e só tiver mulher e elas estiverem quietas, elas estão em guerra. Porque a progesterona é um hormônio de proximidade. A progesterona é um hormônio de comunicação. Então, se elas não estão conversando, exemplo, a mulher que entra na TPM. Na TPM, tem uma baixa de progesterona. Então, a mulher em TPM, ela quer ficar sozinha, às vezes quer matar a outra pessoa, ela não quer contato, porque tem alteração nesse perfil, entendeu? E isso acontece no dia a dia. Então, o homem que vai para a academia, ou mesmo a mulher que ela usa um análogo de testosterona, ela começa a utilizar a superdose. E o que nós estamos falando de superdose? Nós estamos falando que hormônio, se você tiver 70 miligramas, você já está com uma alta dose. E se você vai colocando isso ao longo do tempo, a coisa vai ficando feia. Porque eu estou lembrando você que quando nós pensamos em comida, e nós sabemos também que uma parte dos hormônios humanos acabam na água, essa comida ela é hidratada com água e a indústria não consegue separar. As operadoras elas não conseguem separar a medicação, não conseguem remover o hormônio da água. Isso está no site da CETESB, está no site da USP, está no site das principais pesquisas dessas contaminações de água. Então você coloca isso no alimento e a pessoa vai comer, só que ela come quanto? 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas de um alimento que foi preparado com alguma coisa que tem contaminação hormonal. Uau! E isso vai fazer com que haja comportamento ao longo do tempo. Então, o comportamento do hipertrófico que faz o uso dessa substância, né, faz uso do análogo de testosterona, é ficar brutamontes, agressivo, hostil e com pouco raciocínio. Uau! Porque ele só está agindo como um animal. Ele descolou do racional. Tanto que eles olham no espelho e eles querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque a percepção dele mudou. Entendeu? E isso acontece com todos os animais expostos a determinados hormônios. Então, se você também tiver a presença de hormônios de feminilização ou femininos, você vai ter uma mulher mais feminina. Você vai ter uma característica mais doce. Mas aí se você está falando, né, que a gente tem essa contaminação na água, a água é água. E quem consome são pessoas, homens e mulheres. Se tiver mais hormônio feminino na água, aí a gente tem essa situação que às vezes a gente não consegue enxergar um homem masculinidade numa pessoa que é do sexo masculino. É muito difícil conseguir essa comprovação. Por quê? Porque você nunca tem um fator sozinho. Porque, por exemplo, para poder conseguir, essa foi uma hipótese já levantada por pesquisadores, mas você não consegue isolar. Então você, por exemplo, qual o maior depletor de testosterona que existe no mundo? Se chama carboidrato. Mas aí você pega um carboidrato, coloca uma testosterona, coloca os dois lá e vai lá e anula o carboidrato. O carboidrato anula o testo. Acabou. Então você consegue ter. Só que você não tem pessoas que não consumam nada ou que vivam em um modelo
que você consiga comprovar que aquela substância daquele meio atingiu e deu um determinado comportamento. Nós sabemos dos comportamentos isolados. Então, nós podemos ver que é uma ilação que nós falamos, olha, isso vai acontecer. Como nós falamos agora da testosterona. A testo é sabida porque ela vai gerar esse comportamento em quem se expuser a isso. Entendeu? A testo vai gerar determinadas coisas, principalmente se for análogo de alta permanência. Mesma coisa vai acontecer no estradiol. Então, assim a situação de se refletir sobre isso. Então, os de alimentos mais saudáveis, né, descascar mais, desembalar menos, auxilia bastante. Mas na natureza também tem alimentos macho e fêmea. Sua marca está pronta para o futuro? A revista Linkando Negócios te conecta com os líderes e empresas que estão moldando o amanhã. Somos a plataforma ideal para quem busca impactar no mundo dos negócios e na sustentabilidade. Anuncie na Linkando Negócios e posicione sua empresa entre os inovadores. Alimento macho e fêmea? Também tem alimentos macho e fêmea. Como assim? Existem alguns alimentos que eles têm um perfil mais liberador de determinadas substâncias que vão ser considerados macho, outros vão ser considerados alimento fêmea. Pela característica. Então você vê, banana não é tudo igual. Você tem uma banana grande, tem uma banana pequena, tem outra banana, entendeu? Aí tem uma banana que pode ser considerada banana macho, banana fêmea. A Embrapa aqui, eu digo, eles que vão classificar. Você tem um fruto que é um fruto macho, fruto fêmea. Então a Embrapa vai classificar. Esse aqui é característica tal. Esse aqui é característica tal. O que eu consigo dizer para você? Existem, aí já partindo para uma outra situação, existem alimentos fitoterápicos que são precursores. O que é um precursor? Ele gera determinada situação, gera um determinado hormônio. Por exemplo, soja. 90% da soja do Brasil é transgênica. A soja tem a lecitina de soja, que é um fitoestrogênio. Fito, fitoterapia, planta, estrogênio, comportamento feminino. Então, mama. Então, as mulheres, quando elas estão num período, por exemplo, de entrar na menopausa, ela pode utilizar lecitina de soja, que vai responder como se fosse estrogênio. E estrogênio é responsável, por exemplo, por sangramento uterino. Então, o que faz a mulher menstruar é o estrógeno. Ao passo que se ela tiver, por exemplo, na fase de TPM, e ela usar soja, ela pode piorar, ela pode ter um aumento do sangramento. Agora, ela pode usar maca peruana, que também é um fitoprogesterona, uma fitoprogesterona, que faz o efeito contrário. Diminui a ação do estrógeno, aumenta a ação da progesterona e diminui o sangramento, além de atuar no baço. Então, as plantas e alguns frutos, eles fazem uma composição. Então, por exemplo, dica prática para as mulheres, né? Mulher está em TPM, usa maca peruana. Vai ajudar bastante. Vai tirar a mulher do TPM, vai diminuir as cólicas dela, entendeu? Vai melhorar muito as condições da mulher. E isso tudo já baseado em estudos claros que mostram a ação dessas condições. Ai, que te dá um abraço. Conexões, gente, linkando negócios aqui na tribo Tafeveri. Tapemirim. Não é Taperoá? Não, Tecoá. Tecoá, Arigo. Porque quando a língua e Tapemirim é a tradução, então. Maravilha. Muito obrigada, viu, Laura?
Eita, quanta coisa que não acaba mais dessa coisa, olha. Posso tá, ó, tá vendo? Tá gravando, tá aqui. O caminhão parece que não acaba nunca de encher, ó. Aqui tem uma área de convivência. Ó, Deus lá. E aí, aqui é uma escola. Olá, olá. De Rosa. E aqui também já tá cheio. Já chegou tudo isso aqui. Monstro conto é brinquedo. Utensílio doméstico, qualquer coisa tem aqui. As vinhas lindas. Onde é que enfia tudo isso, gente? Eita, onde vai botar tanta coisa? Caramba, mano. Meu nome é... Meu apelido é Laura na língua Araivopi. Queria agradecer a Isan, né, pela a doação que trouxe hoje. Muito obrigado, Isan. Né? Este bem, obrigado a você também. E quanto tempo você mora aqui? Eu moro há 7 anos aqui. Antes você morava onde? Antes eu sou paranaense. Depois eu vim morar na outra aldeia, Tenondeporã, que é maior. Aí depois eu fiz essa retomada com a minha irmã Beatriz, né? E vai fazer 7 anos que a gente tá aqui. Nessa aldeia. E aí o Sizer me falou que a tribo era um número pequeno de famílias e foi aumentando, né? E esse processo é um resgate para todo mundo, não é verdade? Isso. Tá aumentando muito na nossa comunidade, tá? Aqui dentro do território já tem 18 aldeias pequenas, aqui na mata, né? Nós vamos ter Ricardo Tenondeporã, tem 18 aldeias, matando com a nossa. E aí eu queria te perguntar uma coisa, qual que é o desafio, né? Que hoje em dia a gente vê tanta tecnologia, tanta inovação, né? Que ali do outro lado da rua é muito comum. E como que é? Qual o desafio de manter a tradição indígena? O desafio que a gente tem mais nas tecoás é a internet, né? A tecnologia. Ela atinge muito. Às vezes é bom, mas às vezes ela interfere um pouco na educação das nossas crianças. Sou descendente índio, então para mim é um grande prazer estar aqui. Assim, é a realização do sonho conhecer, né? Porque faz parte das minhas origens também. Então eu queria te perguntar qual que é assim, algumas diferenças que tem do povo branco ou indígena. Gente, qual a diferença? Isso não quer, deixa eu passar. Eu acho que a diferença é muito pouco, tá bom? Porque a gente somos indígenas, né? Eu acho que somos todos iguais. Sim, mas aí tem a questão cultural que tem alguma diferença. Sim. Por exemplo, eu casei, meu primeiro marido foi descendente de russo. Então, eu entendi que o europeu, para eles, é mais importante as pessoas que estão dentro do seu telhado. Então, faz parte do seu telhado, eles fazem de tudo por essa pessoa. E isso é uma diferença gigante. Isso é, né? Porque que o filho é adulto, precisa tudo, sabe? Então não é só ele decidir, a comunidade que decide. Junto. O que a gente vai fazer com aquela pessoa? Mesmo que não seja meu filho, seja uma outra pessoa. Aí vem a reclamação, aí a distância vai conversar o que nós vamos fazer. E as pinturas no rosto, né? Muito legal. Vocês manterem isso. Isso aqui é a ponta da flecha. A ponta da flecha quer dizer o quê? É mira, né? Mira. Muito bem. Tem várias pinturas, né? Várias pinturas diferentes. Certo. E aqui vocês fazem a consagração da ayahuasca? Sim. Ai, que legal. E como as pessoas podem participar? Ou tem o seu convidado? Como que é? As pessoas podem participar, mas tem que conversar com os Niema, né? Com o Dieguito, Tapaiuna, o Sérgio e o Marcelinho. Certo. Pessoas que não são parentes indígenas, eles cobram uma caixinha de 50 conto para repor, para comprar, que a gente compra ayahuasca também. Certo. Aí eles pagam 50 e passam a noite aqui. Entendi. Só isso? 50 reais só para passar a noite aqui? Olha, estamos pensando em como a gente pode contribuir com vocês, de repente criar um sistema de turismo
né, que seja rentável para vocês. Você acha que isso é uma boa ideia ou não? Porque aí seria uma coisa assim, combinada com vocês. O que vocês acham que dá, por exemplo, fazer um dia de visitação para as pessoas virem aqui, aprender alguma coisa, aprender a fazer uma comida. Eles servem escola. Daí a gente tem um pacote, né? A gente oferece um pacote, aí dentro desse pacote vai as atividades que a gente faz aqui com eles. Então a gente passa o dia com eles aqui. Se eles der o lanche deles, eles vão trazer. Então, queria que você tem uma rede social ou não? Ela não tem, né? É só o Dieguito que tem, tá? Vera Dieguito. Ele foi o rede social, é Vera Dieguito. Não, Vera Dieguito. Você coloca Vera Dieguito. Eita, quanta coisa linda! Olha só, boneca, brinquedo. Meu Deus, como é que faz pra separar tudo isso, gente? Um monte de brinquedo. Gente, olha quanta coisa. Isso aqui, o que será isso aqui? Eita, nós! Quanta coisa! Olha só. Carrinho, viseira. Isso aqui. Um bocado de coisa. Nossa, um feitinho, ó. Olha que bonito. Muito legal. Meninas, queria perguntar pra vocês o que trouxe vocês aqui. A gente veio através da Leslie, né, que a gente participa do instituto dela, e também para poder dar um dia de alegria para esse povo que ainda está falando com meu marido agora, nos tempos de hoje ainda estão preconceito, ameaçado. Eles querem salvar a natureza, que deveria ser um dever de todos nós. E eles fazem isso pela gente, ainda é um povo muito ameaçado, assim. Então a gente veio trazer um pouco de alegria para eles hoje e ouvir um pouco das histórias e das dores deles, fazer trabalho em comunidade. São Paulo tem eu gosto muito de trabalho especial. Muito bem. E aqui é a primeira vez. Vocês são diplomata também? Não. A gente foi no instituto da Leslie. Certo. Foi através da Leslie. Pode deixar a sua rede social? Silva, _Ana, Instagram, né? Isso. Obrigada. Obrigada a vocês. E a sua construtora, qual é? Elco Engenharia. Elco. Elco H. Em um mundo que clama por responsabilidade e inovação, nasce uma coletânea única, mostrando que o ESG não é apenas um conceito, é o caminho para o futuro. Neste livro, líderes e empreendedores compartilham soluções para os desafios do nosso tempo, como energia, água, reciclagem, inclusão social e muito mais. Faça parte dessa história e garanta seu capítulo na coletânea de práticas ESG da Linkando Negócios. Outra coisa que o Silvieri falou é que a nossa Sabesp, né, ela tem a obrigação de entregar a água limpa de micro-organismos sólidos. Mas aí, no caso, esses componentes químicos, né, cocaína, anticoncepcional, antibióticos, essas coisas que eventualmente, né, depois do descarte, ele aparece na água, isso aí já não é sólido. Como é que... Tem o critério, né? Então, o critério, a própria companhia de saneamento vai colocar, mas é como eu costumo dizer, ela é uma companhia de saneamento básico. É igual você comprar um carro. Você vai lá, compra um carro, o seu carro é básico. Então, ele não tem banco elétrico, ele não tem retrovisor elétrico. Colocar o peixinho numa água de um aquário, ele tem que tratar essa água. Ele tem que ir lá toda hora, todos os dias tem que medir o pH. Todos os dias tem que fazer a descontaminação, tem que ver se não tem formação de algas. Tem uma série de proliferações que interferem na sobrevivência desse organismo vivo. E nós somos um organismo vivo que, quando somos submetidos a qualquer coisa que entra no nosso organismo, nós geralmente consumimos um grande volume. Então, quando eu falo sobre isso, eu dou como exemplo medicamentos. Então, uma pessoa que toma um medicamento, principalmente um antibiótico, antibios contra a vida. Então é para matar bactérias. Tá? Então você tem lá, o uso desse antibiótico, ele varia de 500 miligramas até 1 grama, geralmente se for em comprimido 500 miligramas, se for injetável em torno de 1 grama. E a pessoa pode usar 1 grama 2, 3 vezes ao dia. Então a pessoa faz isso no almoço e na janta. Uma grande quantidade com exposições contínuas. E o corpo, o que ele vai fazer? Ele tem
um modelo onde ele consegue manter a chamada homeostase, ou seja, ele vai procurando se reparar até um determinado ponto. Então, quando você começa a ter exposição a metais tóxicos, a medicamentos e outros microparticulados que passam pela água, porque eles já vêm na água isso de forma diluída. Ou na água ingerida ou a água que cozinha os alimentos. Isso. Por quê? Porque de qualquer forma, se você pegar, por exemplo, um arroz, enquanto ele está seco, ele está desidratado. Nós não temos que ferver o arroz, nós não temos que submeter a um processo físico-químico. Significa que eu promovo uma abertura físico-química, dilatação nesse alimento e a água que está fora passa para dentro. Isso que causa a hidratação. Sim. Então eu começo a consumir essa quantidade de água que está hidratando esse alimento. E essa quantidade vai para dentro do meu organismo. Se meu organismo ele não consegue processar isso, isso automaticamente acaba caindo no nosso metabolismo. É o que aconteceu, por exemplo, com uma boa parte da nossa bacia hidrográfica, que nós sabemos que os peixes da nossa bacia, a maior parte está contaminada por mercúrio. Principalmente depois das últimas 2 tragédias que nós tivemos de ruptura de barreira química no estado de Minas Gerais. Esses peixes chegam no oceano e depois eles vão ser coletados. Então isso tem estudos mostrando que esses peixes estão com contaminação. Só que cada metal tóxico, o corpo sempre vai tentar fazer o quê? Causar eliminação, ele não consegue. Se ele não conseguir, ele começa a fazer acúmulo. E, por exemplo, o mercúrio, ele é um tipo de metal tóxico. Quando ele cai no organismo, ele causa neurodegeneração. Então, desde um movimento até o meu pensamento, ele é caracterizado e ele é comandado pelo processo de neurotoxicidade ou neurolimpeza. Alguns nutrientes, como, por exemplo, o folato, que é um dos componentes do sistema neural, ele não conseguia chegar e formar bainha de nervo, formar estruturas cerebrais, e isso acabou resultando em um processo que ficou conhecido como anencefalia. Então, houve ali uma intervenção governamental para que mudasse essa história, e isso foi mudado. Só que nós temos outros fatores. Então, nós temos fatores, por exemplo, com a liberação dos PCBs, solventes, né? E como solvente volátil, ele acaba ficando disponível para o corpo. E nessa disponibilidade, quando ele cai na barreira corporal, ele altera essa barreira de membrana. Ele abre essa membrana. Lembrando, o que é um solvente? Solvente é um produto de ação imediata. É como uma mulher ou uma pessoa que pinta a unha e ela vai lá e fala, vou remover esse esmalte. Qual o solvente mais utilizado? Esse componente volátil sendo um solvente, quando você inala, ele entra dentro de você e vai te rasgando por dentro. Vai te rasgando por dentro. Só que ele vai fazer microlesões que o corpo vai tentar ir lá e reparar. Houve uma lesão, o corpo imediatamente tenta reparar. Isso gera uma inflamação. Então tem vários fatores contaminantes que podem estar interferindo aí, não só na questão do QI das crianças, mas também na aparência de muitos cânceres ultimamente, né? Isso tem muitos estudos falando sobre isso. Inclusive nós temos um processo em Harvard, né, que eu fiz esse curso em Harvard, falando sobre inflamação e falando sobre barreiras de neuroinflamação. Então hoje nosso grande problema na humanidade não é apenas a questão da contaminação, mas principalmente a questão da inflamação. O cérebro ele tem que funcionar. Se ele não está funcionando como esperado naquela idade, uma criança não consegue resolver um tipo de conta, uma criança não consegue desenvolver um tipo de habilidade, não consegue ter um nível de cognição esperada naquela faixa etária. Essa faixa etária no mundo, ela já tem uma neuroinflamação provavelmente nessa região. Então, ela tem dor de cabeça, ela tem rinite, ela tem sinusite, ela tem uma série de bronquite, né? Ela tem uma série de ites. Isso tudo está demonstrando que tem um processo inflamatório dentro desse organismo. E aí que entra tanto uma questão que é uma questão macro, que são os governos que têm que resolver, quanto a questão micro, que são os ambientes domésticos. Se um particulado, uma substância pequenininha, tiver volátil no meio ambiente e penetrar no organismo, o sistema de defesa natural vai ser dar um espirro, que é lançar uma velocidade de 1000 km por hora
Eu expiro de forma física para tchau, mandar embora aquele contaminante. Por quê? Porque ele passou do ponto de equilíbrio. Se o corpo estiver inibido, né, então a pessoa vai lá e ela toma um antigripal ou um anticoriza. E aí o corpo para de fazer a função de emunctório, que fazer nesse pior é isso, de espirrar, de secretar. E o metal pesado e a água contaminada estraga também os hormônios? Eles interferem diretamente na função de hormônio. Diretamente, porque o nosso corpo trabalha com uma coisa que chama sistema chave-fechadura, né? Então vamos supor que a chave da sua casa é redonda e a chave da sua empresa é redonda. Elas podem ter o mesmo formato, isso nós chamamos de morfologia. Só que ela tem frequência diferente. Onde é que nós achamos a frequência nas chaves? Nós achamos a frequência da chave justamente nos dentinhos da chave. Vou dar exemplo aqui, ó. Bem prático. Morfologia é isso aqui, ó. Nós temos essas duas chaves aqui. Então, quando nós olhamos para essas duas chaves, elas são parecidas. Elas são redondinhas aqui na parte de cima, elas têm o mesmo ângulo. Só que elas têm uma coisa que é diferente, é a frequência. A frequência está no dente. É a parte inferior aqui. Essa seria isso aqui, ó. Então, quando eu encaixo essa aqui na porta da clínica, a frequência dela dá match, né? Ou seja, sistema chave-fechadura, encaixou, abriu. E quando eu encaixo essa aqui na porta da minha casa, encaixou, abriu. Princípio de física. Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? Não. Então, se a chave original chegar e o local já estiver ocupado por uma chave substituta, mas que não tem função, eu acabei de perder aquela estrutura. Aí você perde as vitaminas, perde o hormônio, por causa do elemento que está contaminante que está ocupando um lugar que não é dele. Entendeu? Gente, essa clínica aqui a gente aprende muita coisa. Dom Roberto, obrigada aí por mais um esclarecimento. Eu vou dormir preocupado do mesmo jeito, porque vamos torcer, né, para que tudo isso se resolva. De 2000 para cá, a média de filhos por família é de 2, alguma coisinha que eu não lembro exatamente. Então a queda é muito importante, porque quando nós jogamos isso no gráfico populacional, nós sabemos que estão nascendo menos pessoas, as pessoas estão envelhecendo mais e ficando mais doentes. E elas ficam mais doentes no período que elas poderiam produzir mais de forma intelectual e ajudar mais a nação. E elas acabam adoecendo. Essas doenças têm um alto índice, chamamos de comorbidade, que é o quanto se adoece mais. E muitas vezes associa-se a isso um alto nível de mortalidade. Você acaba perdendo essa pessoa no momento que ela estava produtiva. E até você ter um outro indivíduo chegando nesse mesmo status dessa primeira pessoa que morreu, você às vezes leva 20 anos, 30 anos. Então, esse é o impacto que acontece na questão do trauma, quando nós temos jovens morrendo no trânsito por intoxicação, por exemplo. O mesmo impacto que nós temos no idoso, que por intoxicação química, por substâncias diversas, acabam gerando diversas doenças crônico-degenerativas. Então, quando o país, ou uma nação, ou um continente está atento a isso, o que ele começa a fazer? Por medida de segurança e até medida econômica, ele começa a frear a entrada dessas substâncias para não ter tanto impacto na sua população. Até porque, né, tudo que o indivíduo não puder resolver sozinho, o governo vai ter que contribuir, né? Ele acaba se tornando um peso aí para a saúde pública, né? O governo tem que servir como um grande mediador, né? E as estratégias de ESG, elas estão diretamente relacionadas a isso, né? E é o que eu falo, a nossa casa, o nosso ambiente e a nossa saúde é um processo contínuo de ESG. Olha só, gente, estamos sempre aprendendo aqui com o Dr. Roberto, né? E eu ficaria aqui mais um tempo enorme aqui falando com ele, mas a gente precisa deixar um pedacinho de curiosidade para o nosso público. E se você está gostando desse conteúdo, já manda uma mensagem dizendo que você quer que o Roberto volte, que a gente traz o Roberto aqui para falar mais assuntos que vão promover vida. Roberto, por favor, as suas considerações finais. Acho que o nosso público hoje ficou bem contido com as mulheres também,
Mas é uma coisa importante entender. Mulheres e homens, prestem atenção. Progesterona é uma coisa que gera viço na pele. Deixa a pele bonita. Então, a mulher que sentiu o envelhecimento e sentiu que é da noite pro dia, sim, é da noite pro dia. Porque o hormônio você usa todos os dias. Então, a pessoa que sentiu que dormiu bem e acordou ruim, é literalmente isso. Então, procure aqueles alimentos que tenham maior estimulação de progesterona, se você for mulher, de testosterona, se você for homem. Diminua o consumo de carboidrato, porque carboidrato em excesso, açúcar em excesso, compete com esses hormônios. Consuma vitamina D, porque não dá para tirar a vitamina D do sol, infelizmente, como se falou lá no Covid, usou muito, e que ela mexe com a imunidade. Tenha um alto consumo de vitamina D3, não a vitamina D2, em torno aí aproximadamente de 5 a 10 mil unidades dia, não 200 ou 1000 unidades, isso não resolve nada. Tá? Para que o corpo consiga ter pelo menos os receptores e você tenha um chamado efeito terapêutico, que é para você sentir o dia a dia. Então as mulheres que estão entrando na menopausa, elas precisam fazer esse controle, precisam melhorar, e só para fechar mesmo é preciso entender, graças a Deus, esse ano caiu a ficha de que em 2002 o estudo que foi feito sobre reposição hormonal foi lido errado. Porque o estudo que foi feito em 2002, que o pessoal falava hormônio da câncer, não era assim. O hormônio que foi estudado foi o hormônio de égua prenha, exposto para mulheres acima de 60 anos. Elas perderam a janela terapêutica e foram expostas a um hormônio de um outro animal. E isso aumentou a incidência de câncer. Fez espalhar a notícia de que o hormônio causa câncer e as mulheres passaram a sofrer. As mulheres sofrem, Cléo. Elas sofrem hoje de uma coisa que não precisavam sofrer. Elas devem entrar na faixa dos 50 anos e preparar os 50, 60, 70 e estarem prontos para a vida e não para a morte. Então, morra um dia só, mas não passe a vida morta. Uau, olha só que frase. Essa realmente é para encerrar o assunto. Morra um dia só, mas não passe o resto da sua vida morta. Então, olha, gente, o Roberto fala isso porque ele tem diversos casos de sucesso, né? Casos de pessoas que fazem coisas inimagináveis depois dos 80 anos. Então, eu sou uma pessoa que acompanha o trabalho dele de perto, né? Fui diagnosticada com câncer de pâncreas e estou aqui para te contar uma história à vida, mesmo que você esteja com uma sentença de morte dos seus exames. Então, busque sempre melhorar na sua vida, no seu trabalho e o seu meio ambiente. Assim, nós vamos ter um planeta bom para todo mundo. Obrigado, Dr. Roberto. Agradecendo as imagens da Elo, linkando o negócio para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz.